Fala galera, hoje é dia de Números 11, vamos lá. As murmurações dos israelitas, e aconteceu que queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar de Tabera, porquanto o fogo do Senhor se acendera contra eles, e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa alguma há, senão este maná dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor do bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Moisés acha pesado o seu cargo. E disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal ao teu povo, e por que não achei graça aos teus olhos, que pusesses sobre mim o cargo de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei-o eu para que me dissesses: lava-o ao teu colo, como o aio leva o que cria, a terra que juraste a seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me. Eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Deus designa 70 anciãos para ajudarem Moisés, e disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo, e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão o cargo do povo, para que tu só o não leves. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: Quem nos dará carne a comer, pelo bem nos ia no Egito? Pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor, que estás no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: Por que saímos do Egito? E disse Moisés: 600 mil homens de pé é este povo, no meio do qual estou, e tu tens dito: dar-lhes-ei carne, e comerão um mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor disse a Moisés: Seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e juntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs de roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando-o do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, do arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eldade,
e o nome do outro Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram da tenda, e profetizavam no arraial. Então morreu um moço, e o anunciou a Moisés, e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus mancebos escolhidos, respondeu, e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe. Porém, Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes de mim? Oxalá que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu do arraial, e ele e os anciãos de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia de uma banda, e quase caminho de um dia da outra banda, à roda do arraial, e a quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia, e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, colheram as codornizes. O que menos tinha, colhera 10 homens, e as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com a praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo de Quibrote Atavá. Caminhou o povo para Azerote e pararam em Azerote. Bom, galera, números 12. Amanhã, hoje números 11, amanhã números 12. Falou.